Olá, hoje nós vamos aprender algo que é importantíssimo em programação neurolinguística e na vida como um todo. É algo chamado rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que é rapport em inglês, é rapport em português, ou seja, rapport é rapport em qualquer lugar do mundo. Transcende língua e na realidade transcende língua. Tem algumas diferenças em cultura que precisam ser cuidadas, mas isso é na técnica do rapport. Mas rapport é basicamente quando você está conversando com alguém, ou quando você conhece alguém, ou quando existe alguém na sua vida que você entende essa pessoa, que parece que vocês estão na mesma sintonia. Às vezes é alguém que você já conhece há muito tempo, às vezes é alguém que você conhece há pouco tempo, mas é como se você sentisse que aquela pessoa entende você, vocês estão sintonizados, vocês se entendem, você pode explicar, aquela pessoa entende aquilo que você diz, entende você, entende suas emoções, entende suas dificuldades, entende seus desafios. Então, quando você tem esse tipo de relação, você diz que você tem rapport. Agora, todas as coisas que nós estudamos aqui, elas são coisas que acontecem naturalmente. Programação neurolinguística, ela não fabrica nada, ela não inventa nada. O que ela faz é ela modela. Então imagine que em muitas situações você quer rapport. Rapport é algo que pode ser benéfico para você e pode ser benéfico para você e para a outra pessoa também, mas simplesmente não acontece. Você já deve ter passado por esse tipo de situação, de você tenta engajar uma conversa com aquela pessoa, você tenta se comunicar, mas parece que, sabe, vocês estão em sintonias completamente diferentes. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e é exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. E nós vamos também aprender 3 coisas diferentes, 3 formas de rapport. Nós vamos aprender o básico, né? Que na realidade não é básico, é o rapport que se costuma ensinar quando você faz um curso de programação neurolinguística. Nós vamos para o intermediário, que na realidade não é intermediário coisa nenhuma, é bastante profundo. É a técnica que Richard Bandler usa. E nós vamos para o avançado. E o avançado, ele é avançadíssimo. Então todas essas técnicas, e básico, intermediário, avançado, todas essas técnicas são facílimas e é apenas uma questão de treino. É uma questão de você querer aprender. Eu sempre digo que qualquer pessoa consegue tocar um instrumento, qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa. Aliás, isso é um dos princípios da programação neurolinguística. Agora, quando você quer aprender uma coisa, quando você quer dominar uma coisa, você pratica, você experimenta, você brinca com aquilo. E eu quero convidar você a brincar com rapport. Rapport é uma arte fantástica. E se você aprender apenas isso, eu sei que eu digo isso com certa frequência, mas é porque é verdade. Se você aprender apenas isso, isso tem o potencial de mudar completamente sua vida, sua relação com as pessoas. Imagine que você pudesse criar uma ligação, criar uma sintonia com qualquer pessoa que você quisesse. Né? É algo fantástico. E se você é terapeuta, se você é vendedor, se você é professor, se você é pai, marido, se você é solteiro ou solteira e você quer um namorado ou uma namorada, então você precisa começar a criar rapport. E você também pode criar rapport com quem você quiser. Você pode, por exemplo, em algumas situações, pode ser efetivo ou benéfico você quebrar rapport. Afinal de contas, não é com todas as pessoas que você quer estar na mesma sintonia. Não é com todas as pessoas que você quer dar aquele clique. Não é todas as pessoas que você quer que enxerguem você como alguém que elas podem confiar os mais profundos segredos. Então, você pode ligar ou desligar essa capacidade na hora que você quiser. Mas vamos para o primeiro rapport. O rapport de John Grinder. É um rapport fisiológico. Então, vamos lá agora. Bom, a forma básica de você criar rapport com qualquer pessoa é você criar um elo fisiológico. Então,
existe uma técnica que é você espelhar e você imitar. Basicamente, espelhar e imitar representam a mesma coisa. Se você está do lado de alguém, é mais fácil você imitar. Se você está de frente para alguém, é mais fácil você espelhar. Porque, por exemplo, você vai levantar a sua mão direita e eu vou levantar minha mão esquerda. Então, nós estamos levantando a mesma mão do mesmo lado. Se você cruza sua perna direita, então eu vou cruzar a minha perna esquerda. Então, dessa forma, é como se eu estivesse sendo uma imagem de espelho de você. Então, o que é que acontece quando você faz isso? Quando você está na mesma posição da pessoa, quando você vê duas pessoas sentadas, inclinadas, na mesma situação, né? Quando você vê que as duas pessoas estão com o mesmo gesto, os dois estão com a mão no queixo, os dois estão de braços cruzados, os dois estão com as mãos abertas, os dois estão com a perna cruzada do mesmo jeito, estão na mesma posição em pé. Então você começa a enxergar que aquelas pessoas, elas estão em rapó. Isso é uma tendência natural. E eu gostaria que você fizesse uma pequena experiência. Da próxima vez que você estiver num lugar público, no shopping, na rua, em qualquer lugar, comece a observar as pessoas conversando. Comece a observar quando as pessoas estão juntas. E você vai começar a observar quando as pessoas estão em rapó e quando as pessoas não estão em rapó. E você vai começar a observar que quando as pessoas estão em rapó, elas tendem a estar mais ou menos na mesma posição. Elas tendem a cruzar as pernas juntas. Elas tendem a fazer gestos juntas. Elas tendem a estar inclinadas ambas para frente, ambas para trás, ambas reto. Se elas estão com a mão na cintura, os dois estão com a mão na cintura. Então comece a observar como isso acontece. Então, como eu disse antes, isso é algo natural. E qual o princípio disso? O princípio é o seguinte. Essas coisas podem não ser observadas pela mente consciente, mas a mente inconsciente ela está analisando todos esses padrões. E a mente inconsciente ela analisa mais ou menos assim, essa pessoa ela age como eu ajo, ela tem os mesmos gestos que eu tenho, ela se coloca nas mesmas posições que eu sou uma pessoa boa, então, consequentemente, essa deve ser uma pessoa boa também. Eu sou uma pessoa confiável, então, essa pessoa também deve ser uma pessoa confiável. Agora, eu vou lhe ensinar como você deve fazer rapó. Então, primeira coisa, quando você se encontra com alguém, né? Normalmente você aperta a mão da pessoa e procure apertar a mão da pessoa com a mesma força que ela aperta a sua mão. Eu sei que as pessoas dizem assim, aperte com firmeza, mas se a pessoa aperta leve, aperte leve. Se a pessoa aperta forte, aperte forte. Então, dessa forma, você está mostrando para a pessoa, iniciando que você é como ela. Depois, peça para a pessoa sentar. Se for algo para você sentar, se for uma conversa em pé, a pessoa vai ficar em pé. Observe como ela fica em pé. Então, primeiro ponto é a coluna. Se a pessoa está inclinada para frente, você vai se inclinar para frente. Se a pessoa se senta reta, você senta reta. Se a pessoa se puxa para trás, você se recosta para trás. Então, o primeiro ponto é a coluna. Observe como a pessoa se senta e você vai se sentar com ela. Ok? Observe como a pessoa está em pé, se for uma conversa em pé. E se coloque na mesma posição. Agora, quanto às mãos. As mãos, nós falamos com as mãos e ouvimos com os ouvidos. Então, o que é que você vai fazer? Quando a pessoa estiver falando, você vai observar como a pessoa está utilizando as mãos. E você, na hora que você for falar, você vai procurar usar os mesmos gestos que essa pessoa está usando. Então, se a pessoa fala muito assim, você vai imitar os gestos. Na hora que você estiver falando. Na hora que ela estiver em silêncio, ouvindo você, ela vai ter as mãos em outra posição. E na hora que você parar de falar, que ela começar a falar, você vai colocar suas mãos na mesma posição que ela estava.
E você vai começar a observar. É muito importante que você se divirta com isso. Que você comece a fazer disso um jogo. O Wyatt Woodsman, ele conta que quando ele trabalhava no exército como consultor de defesa, normalmente tem um coronel que estava explicando alguma coisa para os generais e eles ficavam todos sentados de um lado, os generais do outro lado, e estava aquele coronel explicando, e eles ficavam na visão periférica do general. E eles começavam a espelhar a linguagem corporal do general. E daqui a pouco eles começavam a observar que o general ele parava de prestar atenção no coronel que estava dando a explicação e começava a prestar atenção neles. E de repente o general olhava e dizia assim: eu não conheço você de algum lugar, e você começava a perceber que começava a crescer uma simpatia muito grande. Então, comece a fazer esse tipo de experiência, especialmente se você tem um chefe, se você tem colegas de trabalho, tem pessoas que você precisa influenciar. Agora, outra coisa que você pode e deve espelhar é a comunicação verbal. E a comunicação verbal ela tem certas coisas muito interessantes. Por exemplo, nós temos a tendência de ouvir determinadas coisas e outras não. Então, a primeira coisa que você deve espelhar é o tempo da pessoa. Então, algumas pessoas, elas falam de forma mais lenta. Outras pessoas, elas falam de forma mais apressada. Então, você deve, primeiramente, observar se essa pessoa fala de forma mais lenta ou se essa pessoa fala de forma mais apressada. E você deve imitar, espelhar o tempo dessa pessoa. Depois vem a tonalidade, se essa pessoa fala numa voz alta, se ela fala numa voz baixa. E tudo isso você pode começar a espelhar. E dessa forma você vai observar que as suas palavras, elas começam a ter mais influência por causa da sua fisiologia e por causa da sua voz. E é muito importante que você entenda uma coisa, você pode ler 1000 livros sobre rapport. Não vai lhe ajudar muito. O que vai lhe ajudar, realmente, é você começar a usar isso, a brincar com isso, a se divertir com isso. A ver a reação das pessoas. Se você trabalha com pessoas, se você é um vendedor, se você é um professor, se você trabalha na área de saúde, então você está sempre em contato com muitas pessoas, então isso é fantástico, porque você vai começar a observar quando você está usando, está criando rapport intencionalmente, como as pessoas reagem. E é interessante também você quebrar o rapport. Agora, você já deve ter ouvido falar que quando a pessoa está de braços fechados, em linguagem corporal se fala muito isso, é como se a pessoa tivesse fechada para você, ela não está aberta. E a pior coisa que você pode fazer quando alguém está fechado, isso é o mais radical que você pode encontrar na sua frente. Então, quando a pessoa está fechada, a última coisa que você deve fazer é chegar para a pessoa e dizer: olha, você está fechado, você não está aberto à minha comunicação, às minhas ideias. Não. Você encontra uma pessoa de braços fechados, você fecha os braços, você se coloca na mesma posição que ela. Agora, para você criar rapport, existe a técnica de você liderar. Então, o que é que você faz? Você começa a liderar. Então, você cruza os braços com a pessoa, você escuta, 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 e de repente você abre os braços. E você vai observar que se você estava começando a criar rapport, essa pessoa simplesmente vai espelhar você. Só que ela está espelhando inconscientemente. Você está fazendo algo conscientemente e essa pessoa está fazendo algo inconsciente. Então, basicamente é isso. Como é que você cria rapport em comunicação? É a mesma coisa. Você espelha a pessoa. Você está conversando com alguém que tem ideias diferentes suas.
né? Ela pensa de uma forma completamente independente, completamente diferente daquilo que você pensa. Então, o que é que você faz? Você começa com coisas que vocês têm em comum. Olhe, digamos que você seja de um partido político e eu seja de outro partido político. Eu chego para você e eu quero criar rapport com você. Eu quero puxar você um pouco para as minhas ideias depois. E eu chego para você e digo, olha, nós dois somos brasileiros. E você vai olhar para mim e você vai ser obrigado a concordar. Nós dois já vivenciamos muita coisa na política brasileira e você vai concordar comigo. O Brasil é um país que tem muitos problemas, você vai concordar comigo. Há muita corrupção na política, você vai concordar comigo. E quanto mais eu fizer declarações em que você concorde comigo, eu estou criando um padrão de sim. E a mente humana, ela tem dois lados. Ela tem um lado de concordar e o lado de discordar. Quando a pessoa está discordando de você, é fácil ela continuar discordando. Quando a pessoa está concordando com você, é fácil ela continuar concordando. Então a única coisa que você precisa fazer é colocar essa pessoa no lado de concordar. Porque existe uma lei na física chamada lei da inércia. Então, imagine que a pessoa, você está falando e a pessoa está dizendo sim, 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 sim. E ela está no movimento de sim. Aí, de repente, você diz algo que ela quer discordar e ela vai ter que fazer virar aquilo para poder discordar. Quando ela estava no estado mental de concordar com você, é mais difícil isso. Então, o que é que a mente inconsciente faz? É mais fácil para a mente inconsciente arrumar uma forma de concordar com você. De repente eu chego para você e digo assim, é porque eu discordo dessa sua visão política. Né? Depois você está no sim, 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 nós estamos criando um rapport, nós estamos com um rapport incrível. Você está pensando na sua cabeça, cara, esse cara, ele pensa como eu, ele entende minha forma de pensar. E de repente eu chego e digo algo completamente diferente. Aí você olha para mim, é mais fácil, sua mente inconsciente, arrumar uma forma de acomodar aquilo no sim do que começar a discordar. Então de repente você vai dizer, olha, eu entendo o que você quis dizer, porque realmente a coisa parece dessa forma, então você tem razão em pensar assim, e você começa a arrumar argumentos para concordar com a outra pessoa. É assim que funciona. Existe algo que é mais poderoso que qualquer outra coisa. É quando você consegue expressar as ideias de alguém melhor do que ela própria. Quando você consegue isso, você tem algo muito, muito poderoso nas suas mãos. Quando alguém lhe traz um problema ou lhe fala uma ideia e de repente você consegue expressar aquele problema, aquela ideia daquela outra pessoa melhor do que ela própria, então a mente dessa pessoa simplesmente se abre para você. Um dos maiores livros de negociação que existe é Como Chegar ao Sim, né? Getting to Yes. E esse livro é de um advogado que ele faz parte do programa de negociação de Harvard. E é muito interessante porque ele é um advogado. E a forma de argumentação dele é muito peculiar e extremamente eficaz. Então, quando ele está no tribunal, e você já deve ter visto filmes de tribunal americano, que funciona bem diferente do que no Brasil, né? Mas quando ele está lá defendendo um cliente, aí chega lá o promotor e ele apresenta o caso, chega lá para o júri e diz, olha, o meu caso é assim, e essa pessoa é um criminoso e tal, não sei o que, papapá. Aí de repente aquela pessoa senta e vem ele. E aquele júri está todinho esperando que ele vá derrubar todas as teses da promotoria. Mas a técnica que ele usa é bem diferente. Ele chega e diz, olha,
o promotor apresentou o caso para vocês. E eu acho que ele tem um caso muito forte. Eu acho, inclusive, que o caso que ele tem é mais forte do que o que ele pensa. E, de repente, ele começa a apresentar aquele caso sob o ponto de vista do promotor, que melhor do que o promotor. Ele começa a defender o lado oposto melhor do que o próprio lado oposto tinha colocado. Ele começa a defender as acusações contra o cliente dele melhor do que a própria acusação havia feito. E, de repente, ele começa a montar o caso da promotoria. E quando ele termina, aqueles jurados eles estão completamente tontos. Peraí, esse cara está concordando com o outro lado? E, de repente, quando ele termina, ele olha para o júri e diz assim: mas o meu cliente também tem alguns pontos muito fortes. E ele começa a fazer a defesa. Quando ele faz isso, ele mostrou para o júri que ele entende o lado oposto melhor do que o lado oposto. Ele apresentou a causa contra ele melhor do que quem estava acusando. E como ele entende o outro lado, e ele agora está defendendo esse lado, então ele ganha credibilidade automática. Eu tive um professor na faculdade que ele realmente não gostava de mim. E nós temos algumas diferenças básicas, né? Ele era professor de uma disciplina chamada Psicologia do Consumidor. E nós discordávamos nos princípios da disciplina. E não havia realmente como nós concordarmos. E eu sempre, durante toda a minha vida, eu sempre ouvi pessoas dizerem assim: eu fui reprovado nessa matéria porque o professor me reprovou. E eu sempre defendi o lado, talvez por ser professor, mas eu jamais faria isso com alguém, que um professor não tem a força para reprovar um aluno se o aluno não der brecha. E realmente esse professor ele fez o possível e o impossível para me reprovar, e ele não conseguia. E o que eu fazia na prova era muito interessante, porque como nós discordávamos em princípios, e ele considerava tudo que eu defendia errado, aliás, gostaria de dizer que eu continuo com a mesma opinião que eu tinha naquela época, não que manter a opinião seja algo bom, mudar de opinião quando você aprende isso é fundamental, não há mérito nenhum em você se manter numa opinião só para se manter. Mas eu continuo concordando com as mesmas ideias que eu concordava naquela época e continuo achando que esse professor está errado. Eu espero que ele tenha visto a luz no fim do túnel. Mas o que eu fazia na prova dele era muito interessante. A prova, como você pode adivinhar, era 100% subjetiva. E ele colocava as questões lá. E eu, na hora de responder a prova, eu me revestia dele e eu respondia aquela prova como se eu fosse ele. E eu explicava, eu respondia até melhor do que ele responderia, eu acredito. E quando ele me dava nota frustrado. Ele me dava um 10, frustradíssimo. E ele olhava para mim e ele dizia assim: tá vendo como eu sabia que você ia acabar concordando comigo? E eu olhava para ele e dizia: professor, eu discordo de tudo que eu escrevi aí nessa prova. Todas essas respostas que eu coloquei são a sua forma de pensar, não a minha. Eu penso de forma completamente diferente. Você sabe como eu penso. E ele olhava para mim e ele dizia assim: então por que você escreveu isso desse jeito? Aí eu olhava para ele e dizia: se eu tivesse colocado as minhas ideias, que você sabe quais são, qual seria a minha nota? E ele olhava para mim e dizia: realmente não seria muito bom. Eu dizia: pois bem, exatamente.
então a prova é sua. Quem vai corrigir é você. Eu vou colocar aí as suas ideias, mas a minha forma de pensar não tem nada a ver com isso aí. Eu discordo completamente. Agora, eu quero que você entenda. Isso eu dizia para ele. Eu quero que você entenda que eu entendo completamente a sua forma de pensar e por isso eu tenho mais firmeza em discordar. Não adianta você querer me explicar a sua forma, por que você pensa da forma que pensa. Eu posso explicar para você quais são os pontos que você utiliza como base do seu pensamento. Agora, você não entende a minha forma de pensar. Basicamente, nós discordávamos num princípio básico, que é o seguinte. Ele acreditava que toda compra, e como a disciplina era psicologia do consumidor, que o homem consome aquilo que ele intelectualmente, que ele conscientemente julga ser necessário. E eu dizia que toda compra é emocional. Toda compra é emocional. Nós agimos de forma emocional e nós justificamos com a nossa mente consciente. E as mais novas descobertas, cada vez mais a ciência está caminhando para esse princípio. Então, basicamente era isso. Então, você ter essa capacidade de você explicar a causa para outra pessoa melhor do que ela própria, então isso aí lhe dá uma força absurda. E por que eu não mudei a ideia, a cabeça dele? Porque eu simplesmente não quis. Mas se eu quisesse, apenas o fato de eu mostrar para ele que eu entendi a forma dele, e isso aí entra também ao que nós falamos antes, né? Você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa através de argumentos. Você muda através de ideias, de emoções, de histórias, porque a pessoa pensa e faz aquilo que parece certo, que soa certo, que cheira certo, que tem a textura certa, que tem o sabor certo, e não aquilo que faz sentido. Aquilo que faz sentido é apenas a justificativa para aquilo que você quer fazer. O consumidor, ele consome sempre com a emoção. E se você quiser extrapolar essa ideia, todos nós somos vendedores. Você vende sua amizade, você vende o seu amor, você vende a sua companhia. As pessoas estão com você por causa de lucro. E esse lucro, eu não estou falando de dinheiro. Eu sei que essa ideia pode parecer um pouco dura para você, se você não estiver acostumado com ela, mas não existe razão para você estar na companhia de alguém, você está casado, está tendo um relacionamento com alguém, se aquilo não lhe traz vantagens. E essas vantagens podem ser das mais diversos tipos. Por exemplo, você tem alguém que é completamente dependente de você, mas lhe faz bem ter alguém dependente de você. Você está com alguém que você considera inferior a você, mas lhe faz bem que aquela pessoa lhe enxergue como alguém superior. Então, toda relação, ela traz lucro. Se você for para a química, você vai ver isso. Nós temos ligações covalentes e ligações iônicas. As ligações iônicas é alguém que precisa dar e alguém que precisa receber. Então, a ligação iônica é aquela ligação entre duas pessoas em que uma pessoa está sempre se doando e a outra pessoa parece egoísta, mas aquela pessoa precisa daquilo. E as duas se completam, as duas estão mais estáveis por causa disso. O ideal, eu acredito que não. Acho que essas duas pessoas elas poderiam evoluir um pouco mais e virar uma ligação covalente, onde as duas estão crescendo juntas, as duas estão compartilhando tudo. Então, basicamente é isso. Essa é a base. Eu vou repetir para você. Como é que você cria rapport? Primeiro passo, você olha a coluna. Se a pessoa está inclinada para frente, se está reta, se está para trás.
Segundo passo, os gestos. Os gestos são diferentes quando a pessoa está falando do que quando a pessoa está ouvindo. Quando você está ouvindo, observe os gestos que a pessoa está usando quando ela fala. Quando você for falar, use os gestos que ela usa. Observe os gestos que ela usa quando está ouvindo. Quando ela estiver falando e você estiver ouvindo, use os gestos que ela usa quando ela está ouvindo. Use a velocidade da voz que ela usa. Use a altura da voz, use o tom que ela usa. Use palavras que ela usa. Se ela fala muito em ver, enxergar, eu preciso ver isso, eu não consigo enxergar a verdade. Então comece a usar palavras visuais. Se ela diz assim, mas isso não soa bem, eu não consigo ouvir onde você tem razão. Então você começa a usar palavras auditivas. E se alguém chega, mas eu não consigo segurar, eu não consigo sentir que essa pessoa está falando a verdade, você começa a usar palavras sinestésicas digitais. Então, é basicamente isso, é simples, brinque com isso, se divirta com isso, né? Tire proveito disso, comece a usar, comece a brincar, comece a observar como as pessoas reagem quando você está criando rapó. De vez em quando quebre o rapó de propósito, né? E aquela questão de a pessoa estar fechada, a última coisa que você deve fazer com alguém é você chegar para a pessoa e dizer que você está fechado. O que é que você vai fazer? Você se fecha, conversa, cria rapó, de repente você abre os braços e a pessoa vai seguir você. A ideia de você criar rapó é para que depois você espelha para depois você liderar. Você vai para depois a pessoa vir. E quando a pessoa vier, ela vai estar fazendo isso de forma completamente inconsciente. Agora, eu só quero lhe dar um último aviso. E esse aviso é o seguinte. Se a pessoa perceber que você está fazendo isso de propósito, então, além de quebrar o rapó, ela ainda vai se sentir ofendida. Então, a princípio, nas primeiras vezes, o que você deve fazer é praticar com pessoas que sejam muito próximas a você, ao ponto de que se a pessoa perceber que você está imitando ela, se ela chegar e disser, você está me imitando, ela vai levar isso na brincadeira e a ligação de vocês é forte o suficiente para você dizer assim, porque eu assisti um vídeo lá e eu estou só brincando com você para ver como é que você reage. Ou então com pessoas que sejam completamente desconhecidas e que se essa pessoa ficar chateada com você ou ficar pensando bobagem de você, não faz a menor diferença. Ou seja, alguém que você está batendo um papo numa fila de banco, ou no ônibus, ou numa fila de cinema, ou em qualquer lugar, que essa pessoa não faça diferença na sua vida. Se ela perceber, ela não vai ter nenhum problema. Agora, o último ponto é a forma mais poderosa de rapó que existe. São aquelas reações sutis. Por exemplo, se você começa a respirar no mesmo ritmo que a outra pessoa. A pessoa inspira, você inspira. Ela expira, você expira. Então você começa a criar um rapó extremamente profundo. E como é que você percebe a respiração da pessoa? A forma mais fácil é você olhar para o peito da pessoa. Mas se for uma mulher e você for um homem, ou se você for uma mulher, enfim, não é a coisa mais... você pode ser muito facilmente mal interpretado olhando para o peito de uma mulher. Então, o que você faz, você pode observar aqui o pescoço, você pode abrir sua visão, porque quando você abre sua visão, você começa a perceber movimento com mais facilidade. Faça essa experiência. Abra sua visão, tenha a sua visão periférica totalmente aberta
e você começa a ver movimento com mais facilidade. Então, se é um homem, você pode olhar diretamente para o peito. Se for uma mulher, é melhor você abrir a visão, porque você não vai causar esse problema, né? Essa possível má interpretação. Então, você começa a observar a respiração. E é algo muito interessante, porque a primeira vez que eu li isso, muitos anos atrás, eu ficava pensando, meu Deus, como é que você observa a respiração da pessoa? Então, prática. É prática, 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 prática. Se você quer, você começa a perceber sinais cada vez mais sutis. Então, faça isso, se divirta, ponha a prática. E esse é o que eu chamo de básico. É o rapport de John Grinder. John Grinder e Richard Bandler são os criadores da programação neurolinguística, pelo menos os dois principais criadores. E Grinder, ele é muito fisiológico, ele é muito técnico. Bandler, ele extrapola, ele é um pouco mais louco. É exatamente isso que eu vou lhe ensinar no próximo vídeo. Que nós vamos continuar rapport, mas nível intermediário. Mas para que você entenda o que eu vou lhe ensinar no próximo vídeo, que é muito mais curto do que esse, é exatamente isso. É que se você não praticar isso que eu estou lhe passando agora, você vai tirar muito pouco proveito do próximo vídeo. Então, vá lá, mãos à obra. Aqui é Paulo César e até o próximo vídeo.